Bom dia, Pai do Senhor Jesus, que a boa mão do Senhor continue a te conduzir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 de Êxodo, versículo 23, e diz assim: Decorridos muitos dias, Moisés, o rei do Egito, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O capítulo 2 é um capítulo emblemático, um capítulo interessante de Êxodo, porque ele começa falando da história de Moisés, como Moisés nasceu, como ele foi colocado num cesto, quando havia uma ordem para matar todas as crianças do Egito, homens, e ele foi colocado no cesto por Miriam, sua irmã, foi encontrado pela filha de Faraó, foi adotado por ela, criado nos primeiros anos por sua própria mãe como ama de leite. Ao chegar à idade adulta, já com 40 anos, o Moisés ele defende um dos seus irmãos hebreus de um soldado egípcio, matando esse soldado. E quando ele vai fazer algo entre os hebreus, em uma discussão de dois hebreus, um deles fala: você matou o egípcio, agora quer me matar? Você agora é juiz nosso? Você agora é rei? Isso chega ao ouvido de Faraó. Faraó manda perseguir Moisés para matá-lo. Ele foge então para Midian. Lá ele conhece a Zípora, filha do sacerdote de Midian, sacerdote do Deus Altíssimo. Se casa, tem um filho. E o capítulo que começou com essa história de Moisés, ele termina com a história do povo, dizendo que o rei que tentou matar Moisés morreu. O rei que mandou matar as crianças de Israel morreu. E se levantou um rei pior ainda. E esse rei era tão ruim, que os filhos de Israel decidiram clamar ao Senhor. Esse capítulo me mostra uma coisa, irmãos, que é interessante, que às vezes nós estamos sofrendo com uma situação de morte, de tristeza, de escravidão, mas parece que a gente não aguenta, né? E é uma situação insuportável. Olha só que situação. Os filhos de Israel tiveram seus bebês, meninos, arrancados de seus braços, lançados ao rio, mortos, e não clamaram ao Senhor. A coisa teve que piorar ainda mais para eles clamarem. Então a gente tem que entender o que é clamar a Deus. Clamar ao Senhor, querido, é se render a Ele. Não é apenas dizer, Deus me ajuda. Clamar ao Senhor não é apenas dizer, Deus me socorre, Deus, eu estou sentindo dor, Deus, eu estou aqui passando por tal necessidade. Entenda, mostrar a sua dificuldade e dor para Deus não faz a mão de Deus agir. A Bíblia diz que o que faz Deus agir por nós é um coração contrito e rendido ao Senhor. Então, o clamar ao Senhor é decidir se render a Deus e a sua vontade. É decidir se voltar para Deus e permitir que Deus direcione a sua vida para onde Ele quiser. O problema é que a gente acha que clamar a Deus é ficar falando para Deus das nossas dificuldades e necessidades somente, sem nenhuma ação nossa para com Deus. E não é isso. Clamar a Deus é sim você falar das suas dificuldades, mas é você também se render ao Senhor. Porque, irmãos, Israel estava aceitando ser escravo do Egito, assim como muitas vezes nós aceitamos ser escravo do pecado.
escravo do nosso orgulho, escravo da mania de querer colocar defeito no serviço dos outros. Ah, mas se fosse eu, se eu tivesse feito, se fosse eu, né? Escravo de si mesmo. Escravo da televisão, escravo do celular, escravo da rede social, escravo de uma angústia ou escravo de uma situação do passado. Tudo, toda hora, aquela lembrança, aquela mágoa te visita, aquela situação vem à sua mente. Você está escravizado pelo seu passado, escravizado pela dor, escravizado pela amargura. Mas estamos confortáveis, dá para levar. Deus é bom. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, até a hora que a gente decide se render ao Senhor completamente. Se render ao Senhor, querido, é você praticar o que Deus manda você fazer naquela área. Como pastor, eu tenho observado, irmãos, como as pessoas elas são escravas da sua própria história, às vezes. Como as pessoas não tomam decisões baseadas no Espírito Santo de Deus, mas tomam decisões baseadas nas suas emoções, nos seus achismos, nas suas próprias convicções, mas Deus não participa disso, desse seleto grupo de conselheiros. Deus só é chamado quando dá ruim, quando o negócio fica apertado. Israel, no Egito, estava se tornando um povo idólatra, se esquecendo do Senhor, com práticas idólatras. Convivia na escravidão, servindo aos deuses dos egípcios. A gente vai ver Israel tendo diversos problemas de servir a Deus depois no Egito por causa da sua idolatria. Chegou a fazer um bezerro de ouro no deserto para adorá-lo, dizendo que esses eram seus deuses. Depois, já na Terra Prometida, a tribo de Dan vai fazer um bezerro de ouro na terra de Israel. Colocaram os filhos de Moisés, a descendência de Moisés, como sacerdotes. E os sacerdotes só poderiam ser a descendência de Arão. Sacerdotes de um bezerro de ouro na terra de Israel. Problema gravíssimo com de idolatria. Idolatria, quer é quando a gente coloca algo no nosso coração que deveria ser o lugar ocupado por Deus. Às vezes a idolatria a um parente, idolatria aos nossos filhos. O fato é que não importa se a nossa trajetória até aqui foi uma trajetória de escravidão, de aceitação, de pecado, de tristeza, de dor. O fato é que quando a gente clama, Deus ouve. Deus não é influenciado pela sua história, e nem pelo seu passado, e nem pelo seu pecado. Quando você clama, Ele coloca o seu clamor, a sua rendição, a sua devoção acima de tudo aquilo que aconteceu para trás. Então você tem um direito a clamar ao Senhor e se render a Ele hoje. E Ele pode e quer mudar a sua história. E quando o povo de Israel clama ao Senhor, sabe qual é interessante? Que Deus sabia que o povo de Israel iria clamar. E já estava preparando um homem para ser a resposta de Deus a esse clamor 80 anos antes. Entre o versículo 1 do capítulo 2 e o último versículo 23, se eu não me engano, existem 80 anos de diferença. Deus não começou a preparar a solução quando o povo clamou. Deus já tinha preparado, Deus já tinha começado a preparar a solução 80 anos atrás, esperando o povo clamar, esperando o povo se render,
esperando o povo se voltar para ele. Deus, ele, como é Senhor do tempo, ele antecipa as coisas. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus, querido, tem já uma solução preparada para cada um de nós. Eu creio. Eu creio que Deus tem uma solução preparada. Às vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente não sabe como. Mas Deus tem uma solução. Quando o povo clamou, e a gente vai ver isso no capítulo 3, Deus acionou a solução, Deus falou com Moisés, Deus falou com Arão. Não levou muito tempo. E a solução começou a ser aplicada. Se renda ao Senhor teu Deus de todo o teu coração hoje. Porque Deus já tem uma solução preparada para você. Deus nos ama tanto, 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 que Ele prepara a solução para a gente, enquanto ainda estamos confortáveis com os nossos delitos e pecados, confortáveis com as nossas escravidões, confortáveis com as nossas angústias, confortáveis com as nossas amarguras, confortáveis com os nossos ódios, confortáveis com aquilo que nos afasta dele, com as nossas idolatrias. Deus não espera a gente se santificar para preparar a solução, ele prepara antes. A Bíblia diz que ele deu o seu filho para morrer por nós enquanto éramos inimigos de Deus, mortos dos nossos delitos e pecados. Deus não espera a gente se santificar para preparar a solução. Ele prepara a solução enquanto ainda não merecemos, enquanto ainda não clamamos, enquanto ainda somos seus inimigos. Só aguardando o tempo em que usaremos o nosso livre-arbítrio para nos voltarmos a Ele. Então Ele vai dizer, meu filho, já está tudo pronto. Assente-se à mesa comigo e venha viver uma nova vida comigo. Venha comer um novo alimento. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. E olha aqui que a Bíblia diz, que Deus atentou o clamor e viu a aflição. Às vezes a gente só quer que Deus veja a aflição. Mas primeiro Deus atenta ao clamor. E depois vê a aflição. Em vez de você ficar resmungando com Deus, dizendo para Deus da tua dor, começa a clamar a Ele e se render a Ele. Faz um voto ao Senhor de santidade, de devoção. Pede a Deus, Senhor, me mostra quem eu sou diante de Ti, segundo o Teu olhar, aonde que eu tenho que melhorar, como pessoa, como ser humano, como pai, como mãe, como esposo, como mulher, como filho, filha. Eu tenho uma oração comigo que eu faço praticamente todos os dias. Que eu seja um bom marido, que eu seja um bom filho e que eu seja um bom pastor. Que Deus me ensine a ser um filho melhor, um marido melhor, um filho melhor e um pastor melhor a cada dia. E a cada dia, às vezes, Deus me mostra coisas onde eu poderia ter melhorado, coisas que eu não deveria ter falado, coisas que eu não deveria ter feito ou deveria ter feito. Peça a Deus, clame a Ele, se renda a Ele, e Ele verá a sua aflição e enviará a solução que Ele já tem preparado. Porque o maior problema que podemos ter, querido, é o problema do pecado. E esse problema foi resolvido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que morreu para nos santificar, para nos libertar, para encontrarmos e habitarmos com Jesus e com o Pai eternamente, pela ação do Espírito Santo. Então clame ao Senhor, se renda a Ele, e Ele verá a sua aflição. Que Deus te abençoe. Um dia de bênção.